Você já percebeu como a sua vida interna, seus pensamentos, suas emoções, sua saúde mental, seu senso de controle parecem estar em completo caos? Como se tudo dentro de você estivesse bagunçado, confuso, sobrecarregado, ansioso, deprimido, mas você continua tentando consertar isso através de trabalho interno, através de terapia interminável, através de uma tentativa obsessiva, através de afirmações positivas, tema do outro vídeo, meditação e todo tipo de prática que teoricamente deveria organizar um mundo interno, mas que simplesmente não está funcionando porque você ainda se sente igualmente perdida e caótica. Você já considerou que talvez você esteja tentando resolver problema completamente da forma errada e que talvez todo esse foco em consertar interior primeiro, antes de consertar exterior, seja exatamente o que está te mantendo preso em um ciclo de caos perpétuo sem resolução? Você já notou como pessoas cuja vida externa está organizada, cuja casa está limpa, cujas finanças estão sob controle, cuja rotina é consistente, cujo corpo está saudável através de exercícios regulares e uma alimentação saudável, essas pessoas parecem ter clareza mental, estabilidade emocional, que você simplesmente não consegue alcançar. Não importa quanto trabalho interno você faça. Então, hoje eu preciso ter uma conversa absolutamente revolucionária e potencialmente controversa com você sobre algo que contradiz completamente sabedoria popular de psicologia moderna, sobre como criar mudança real e duradoura na sua vida, sobre por que você precisa parar de tentar interior primeiro e, ao invés disso, obrigar-se forçadamente a ordenar vida externa primeiro, de fora para dentro, porque a ordem externa cria a ordem interna de forma que a maioria das pessoas não entende, mas que quando você implementa, transforma tudo. E eu vou te mostrar exatamente por que a abordagem convencional de conserte seu interior primeiro e exterior vai seguir está fundamentalmente errada para a maioria das pessoas, especialmente para mulheres ou homens que estão em ciclo de caos, onde vida interna e externa estão ambas desorganizadas. E eu vou te dar estratégias específicas e concretas de como forçar ordem externa, mesmo primeiro que você não sinta vontade, mesmo que a resistência interna seja massiva, porque a ordem externa eventualmente força a ordem interna de formas previsíveis e científicas. E eu sei que isso vai contra tudo que você ouviu de outros terapeutas, coaches e psicólogos, principalmente influencers de desenvolvimento pessoal, que te dizem constantemente que você precisa fazer trabalho interno primeiro, que você precisa processar trauma, que você precisa entender as suas emoções, que você precisa ter mindset certo antes de poder tomar ações externas. E eu vou te mostrar por que essa abordagem, embora soe bonita e profunda, frequentemente mantém pessoas presas indefinidamente em análises e introspecções, sem nunca realmente mudar nada concreto em suas vidas. E por que a abordagem oposta de forçar a mudança externa, primeiro, frequentemente cria uma transformação interna consistente que às vezes anos de terapia não vai conseguir criar. E antes de você descartar isso, porque vem de uma psicóloga, e negar a importância de trabalho interno, deixou eu ser absolutamente clara. Trabalho interno é fundamental, processar emoções é importantíssimo, entender padrões psicológicos é importantíssimo. Agora, para uma pessoa que está presa em caos, cuja vida está completamente desorganizada, começar com trabalho interno, às vezes vai construir uma casa começando com decoração interior, enquanto fundação e estrutura ainda não existem. E isso é simplesmente a ordem errada de operações. Então deixa eu explicar a base científica e psicológica de por que ordenar vida externa força o ordenamento da vida interna de formas poderosas e previsíveis que a maioria das pessoas não compreende. Eu sou Jaqueline Figueiredo, psicóloga e estrategista em neurociência aplicada a negócios. Eu ajudo empresários e líderes a treinarem o cérebro para executar o que importa.
Foco, disciplina e resultado. Esse é um canal de mentalidade de sucesso. Se isso tudo faz sentido para você, se você desejar alcançar o sucesso e melhorar a sua mentalidade, o seu mindset, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e vem comigo. As pessoas não compreendem. A primeira razão fundamental é que o seu ambiente externo afeta profundamente o seu estado interno através do que neurocientistas chamam de cognição incorporada, ou teoria de carga cognitiva, onde um ambiente caótico e desorganizado cria carga cognitiva constante no cérebro de que drena recursos mentais, emocionais, fisicamente, massivamente. Quando você vive numa casa bagunçada, quando a sua vida física está em desordem, seu cérebro e seu subconsciente está inconscientemente, constantemente processando toda essa desordem visual e conceitual e está constantemente sendo lembrado de todas as tarefas não completadas que aquela bagunça representa constantemente e gerando um estado de alerta e caos intenso, e isso é interpretado como ameaça, luta ou fuga, ou no mínimo como um problema não resolvido que requer atenção. E essa carga cognitiva constante, cortisol na corrente sanguínea, mesmo que você não esteja constantemente pensando sobre bagunça ao seu redor, drena a capacidade cerebral de regulação emocional, de tomada de decisão, de controle de impulso, de clareza de pensamento. Essencialmente, a sua bagunça externa está literalmente tornando impossível ter ordem interna. Por quê? Cérebro não tem recurso sobrando para processar as emoções adequadamente ou pensar claramente quando está sobrecarregado gerenciando o caos ambiental. Agora, quando você força uma ordem externa, quando você limpa um ambiente físico, quando você organiza espaços, quando você cria sistemas funcionais, você instantaneamente libera enormes quantidades de capacidade cognitiva, porque cérebro não está mais desperdiçando recursos, processando os caos. E essa capacidade liberada automaticamente libera a regulação emocional, a clareza mental, a capacidade de lidar com o cortisol, com o estresse, tudo melhora automaticamente. Não porque você fez um profundo trabalho interno, mas porque simplesmente você removeu o dreno cognitivo massivo que estava sabotando o funcionamento interno. A segunda razão científica crucial é que a ação cria mudança emocional e psicológica, mais efetivamente que pensamento e análise, porque cérebro não aprende e muda primariamente através de pensamentos, e sim através de experiência e ação. Então a contemplação passiva é importante, a visualização é importantíssima. Todavia, se você fica só no campo da imaginação e não entra em ação e não cria uma capacidade perceptiva da sua própria realidade de construir qualquer possibilidade de transformar a sua realidade, você automaticamente não acredita na sua capacidade, não adianta ficar no campo da imaginação consistente com todo o seu entorno caótico. E em princípio, um princípio científico de que a mudança de um comportamento frequentemente vai trazer uma mudança de pensamento e não ao contrário. Então, quando você está deprimida e sem motivação, a abordagem tradicional diz: trabalhe em sua depressão através de entender as causas e processar as emoções até você se sentir melhor. E então, naturalmente, terá energia para agir. Mas pesquisas atuais mostram repetidamente que essa abordagem pode não funcionar, porque você fica presa indefinidamente em ciclo de análise, que perpetua a depressão, mas a abordagem de uma ativação comportamental diz: force-se a agir sem motivação e sem vontade, especialmente em formas que vai ordenar a sua vida externa, como limpar, exercitar-se, seguir rotina, mudança emocional e cognitiva vai seguir isso automaticamente. Estudos clínicos mostram que essa abordagem frequentemente funciona tão bem ou melhor que uma terapia, que uma terapia tradicional, porque uma ação cria uma evidência concreta para o cérebro de que mudança é possível.
E isso cria um momento, cria um senso de controle, um crio de eficácia que vai melhorar seu humor e a sua motivação, especialmente uma ação bem-sucedida mesmo. Isso cria um círculo vicioso ascendente em vez de um círculo vicioso descendente de uma inação. A terceira questão. Nós, psicólogos, chamamos de identidade baseada em evidência, onde o seu senso de que você não é primariamente capaz de realizar coisas, então se esse pensamento que você pensa sobre si por evidência comportamental que você acumula através de ações que você toma ou não toma repetidamente, então quando você está tentando mudar através de afirmações e visualizações e pensamentos, tema do último vídeo, porém, você não está criando um trabalho real externo porque você está tentando convencer você que você é diferente, mas existe uma distorção muito grande, porque você está dizendo eu sou organizada, disciplinada, mas a vida externa está em caos completo, coisas simples, comportamentos diários que contradizem completamente essas afirmações, e o cérebro simplesmente vai dizer, hahaha, evidência concreta contradiz palavras. Só que quando você força uma mudança comportamental externa primeiro, quando você força-se a manter casa limpa, seguir rotina consistente, a cuidar da sua responsabilidade simples, e você cria uma evidência comportamental concreta que gradualmente muda a sua identidade interna, porque agora o cérebro tem evidência real de que você é uma pessoa que faz essas coisas. Não é só uma afirmação vazia de que você é genial, tem sucesso, mas você não consegue ver isso ao seu entorno. Isso vai sendo demonstrado através de ação repetida, e essa mudança de identidade baseada em evidência, ela vai se tornando profunda e duradoura. A quarta razão crucial é que ordem externa cria a capacidade de criar e manter ordem interna, através de reduzir decisões desnecessárias e criar estruturas que suportam comportamentos futuros desejados. Existem pesquisas extensas sobre fadigas de decisão, mostrando que humanos têm quantidade limitada de energia, de tomada de decisão por dia, e cada decisão, mesmo pequena, vai drenando e consumindo esse recurso. E quando a vida está caótica e desorganizada, você está constantemente tendo que tomar decisões sobre coisas básicas, constantemente tendo que descobrir onde coisas estão, constantemente tendo que decidir o que fazer próximo, porque não tem uma organização, não existe uma estrutura, não existe um sistema, e isso esgota completamente a sua capacidade de tomar decisões importantes sobre coisas que realmente importam. Mas quando você cria a ordem externa através de ordens e rotinas de organização física, aí você vai automatizando enorme quantidade de decisões básicas, e você não precisa mais decidir onde colocar as chaves, porque elas sempre vão no mesmo lugar. Você não precisa decidir, por exemplo, o que vai fazer pela manhã, porque a sua rotina já está estabelecida. Você não precisa decidir o que comer, porque existe um planejamento de refeição feito, e toda essa energia de decisão que estava sendo desperdiçado em básicos, agora está disponível para decisões importantes, sobre decisões de vida, metas, relacionamentos. E a quinta razão fundamental que a maioria das pessoas não considera é que tentativa de consertar interior primeiro, sem consertar o básico do exterior, frequentemente se torna forma sofisticada de evitação e procrastinação. Forma de sentir que você está trabalhando em si mesma, si mesmo, sem nunca ter que enfrentar desconforto real de mudança comportamental concreto, porque o trabalho interno é infinito. Você sempre pode ir mais fundo, você sempre pode processar mais, analisar mais, fazer uma constante busca dos seus sentimentos eterno. Porém, frequentemente é uma forma de evitar ter que realmente mudar um comportamento concreto em mundo real, que é desconfortável, que é difícil. E para muitas mulheres, homens, mas principalmente mulheres, especialmente trabalho em interminável interno, é uma zona de conforto, onde elas podem permanecer indefinidamente, sentindo que estão se desenvolvendo, sem nunca ter que enfrentar ansiedade e desconforto de ter que ordenar a vida externa de forma concreta e mensurável. Então agora que você entende a base científica do porquê ordenar a vida externa, primeiro, frequentemente funciona melhor do que tentar ordenar o interior primeiro. Então,
Deixa eu primeiro te dar uma estratégia específica e concreta de como você implementar isso, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que a resistência interna seja massiva, porque essa é a parte crucial que a maioria das pessoas falha. Elas entendem conceito intelectualmente, mas não conseguem executar porque esperam sentir-se motivadas ou prontas primeiro. E você nunca vai se sentir pronta ou motivada se você não agir primeiro. E a motivação e a prontidão seguem depois. E eu vou dividir isso em áreas, camadas específicas de vida externa que precisam ser ordenadas em sequência estratégica, porque ordem importa e você não tenta consertar tudo simultaneamente, porque isso é esmagador e leva a falha. Então você vai trabalhando em camadas, começando com o mais básico e fundamental e construindo a partir daí. Primeira camada, fundação absoluta que precisa ser ordenada antes de qualquer outra coisa. Esse é o ambiente físico imediato, especificamente começando com o seu quarto, especialmente sua cama. Porque isso é onde você começa e termina cada dia, é o ambiente que afeta mais diretamente a qualidade de sono, que por sua vez afeta absolutamente tudo mais em sua vida. E aqui está o que você faz especificamente. Você dedica um dia, literalmente um dia inteiro, se necessário, para completamente limpar, organizar e criar sistemas funcionais em seu quarto. Remove tudo que não pertence ali, lava toda a roupa de cama, organiza os seus armários de forma funcional, onde você pode ver e acessar suas roupas facilmente. Você cria lugares específicos para tudo que você usa regularmente, remove toda a bagunça visual. Você essencialmente cria espaço que é calmo, organizado, funcional. E o aspecto mais crucial é criar ritual de cama que se torna não negociável. Você faz cama toda manhã, sem exceção, primeira coisa depois de acordar, antes mesmo de usar banheiro, se necessário, porque fazer cama é tarefa pequena, mas concreta, que cria a primeira vitória do dia. Isso é comprovado e estabelece tom de ordem e disciplina. E estudos mostram que pessoas que fazem cama regularmente reportam maior felicidade e produtividade geral. Não porque fazer a cama diretamente causa isso, mas porque é comportamento startado inicialmente pequeno, que catalisa outros comportamentos positivos, que cria momentum psicológico de ordem e controle e que se espalha para outras áreas. E você mantém um quarto nesse estado de ordem através de regras simples, mas rígidas. Nada fica fora do lugar por mais de 2 minutos. Se você usa algo, você imediatamente guarda. Se você tira a roupa, você já imediatamente coloca em cesto ou pendurada de volta. Você simplesmente não permite que bagunça se acumule, nem por hora, nem por minuto, porque a acumulação é o que torna esmagador a sua psique, mas manter ordem momento a momento é trivial. Isso parece pequeno, parece superficial, focar tanto em quarto e em cama, mas o impacto psicológico é enorme, porque você cria um espaço, pelo menos um espaço em vida pequeno seu, sob o seu total controle, que está ordenado, e isso cria senso de que ordem é possível, que controle é possível, que se você pode criar ordem aqui, você pode criar ordem em outro lugar. É prova de conceito psicológico crucial. Segunda camada que você adiciona depois de o quarto estar estabelecido é rotina de sono consistente, que é absolutamente não negociável, porque sem sono adequado e consistente, todo o resto desmorona. Você não pode ter ordem mental, nem moral, nem emocional, porque quando você está privada de sono, você fica estressado e isso você implementa forçadamente, mesmo quando não quer. Você escolhe a hora de dormir, que te dá pelo menos 7 horas de sono. Talvez você leve tempo só nessa tarefa de construir um horário de ir para a cama sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário. Isso leva às vezes anos para uma pessoa conseguir construir esse nível de disciplina. Então você tem que começar hoje a definir um horário de dormir não negociável como um compromisso médico que você simplesmente não pode perder. E você cria ritual de dormir de pelo menos 30 minutos antes do horário de efetivamente se deitar, onde você desliga todas as telas, onde você diminui as luzes, onde você
faz atividades calmas, como ler, tomar um banho quente, tomar um chazinho. Você essencialmente sinaliza para o seu corpo que o soninho está chegando. E você faz isso com disciplina militar, por pelo menos no mínimo 2 semanas, ideal 21 dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não consegue dormir imediatamente, porque você está treinando o ritmo circadiano que eventualmente vai se ajustar. E depois de 2 semanas, 21 dias, você vai perder melhora dramática, não apenas em como você se sente fisicamente, mas uma instabilidade emocional, como também clareza mental, capacidade de lidar com o estresse, literalmente tudo melhora quando o sono está ordenado, porque sono é a base fisiológica sobre a qual todo o funcionamento neural, mental e emocional construído sobre a tua base. E esse sono torna possível uma rotina matinal padronizada. Você decide exatamente o que você faz nos primeiros 60 minutos depois de acordar. Eu fiz um vídeo só falando sobre isso já. E isso é um ritual automático, acordar no mesmo horário, fazer cama imediatamente, beber copo de água, sempre fazer higiene pessoal, talvez um exercício leve, já falei só disso também, ou uma meditação breve, um café da manhã simples, mais nutritivo, tudo em ordem específica que se torna tão automático que você pode fazer sem pensar. E poder de rotina matinal consistente não pode ser exagerado porque amanhã estabelece tom para o dia inteiro. E quando você começa o dia com ordem e disciplina neural, com cuidado próprio, você cria momento que torna mais fácil manter a ordem pelo resto do dia. Mas quando você começa o dia de forma caótica, atrasada, estressada, já está perdido e o resto do dia frequentemente segue no mesmo padrão caótico. Terceira camada crucial depois de ambiente imediato, depois de isso estiver estabelecido, é ordenar corpo através de movimento regular e alimentação, tá? Porque corpo caótico, corpo sedentário e alimentação porcaria, cria mente caótica, a conexão mente-corpo é absolutamente real, bidirecional, ou seja, você não pode ter mente ordenada e corpo caótico. E aqui tem um protocolo específico que não requer motivação ou sentir vontade. Você escolhe uma forma de exercício simples, pode ser uma caminhada, pode ser uma pedaladinha, qualquer situação, não precisa ser um treino intenso ou muito elaborado, precisa ser apenas um movimento consistente que você faz no mesmo horário todos os dias sem exceção. E você remove completamente elementos de decisão e motivação através de tornar isso automático. Você não se pergunta, será que eu vou, será que eu não vou? Ou que hora eu vou? Ou não. Você simplesmente faz, está decidido, você faz às 6 da manhã todos os dias sem falta, ou seja, qual é o horário aí que você escolhe. Ou simplesmente você não permite que cérebro negocie, você trata como escovar os dentes, não é opcional, isso é apenas o que você faz. Então, depois de 2 semanas, idealmente 21 dias de consistência forçada, você vai perceber que não precisa mais forçar tanto, porque o comportamento começa a se tornar habitual. E o mais importante é que você vai perceber melhora dramática em energia, em humor, em capacidade de lidar com o estresse, em qualidade de sono, literalmente tudo melhora, porque exercício regular é uma das intervenções mais poderosas que existem para a saúde mental, neural, física, psicológica. É mais poderoso que muitos antidepressivos, segundo pesquisas, mas você precisa fazer consistentemente por no mínimo 21 dias antes de benefícios realmente aparecerem. Então a maioria das pessoas desiste antes de chegar lá, 21 dias corrido, parou, começa 21 de novo. Porque se você parou, você desiste. E outra questão é a alimentação. A mesma questão de caos é alimentação, porque você precisa criar uma estrutura simples de refeições que se repetem semanalmente, onde você não precisa decidir o que comer, porque já está decidido. Isso pode ser tão simples, mas é tão difícil. Mas isso pode ser tão simples quanto ter, 5 opções de café da manhã, ou mesmo café da manhã, ou 5 opções de almoço, todas que você rota, nutricionalmente adequadas, proteicas, simples de preparar, marmitinhas prontas. Você faz marmitinhas já
faz do final de semana e você faz compras baseadas nessas refeições planejadas e você sempre tem os ingredientes, você compra os ingredientes para fazer e aí você não precisa tomar decisão de última hora, você vai lá e pega no congelador a comidinha que você fez. E aí isso frequentemente reduz escolhas ruins e isso remove estresse enorme de decisões alimentares diárias e evita que você coma besteira. Porque você não vai pular refeições, não vai comer porcarias por conveniência. E cria mais ordem e previsibilidade em área de vida que para. A maioria das mulheres. Então, isso é fonte de caos, estresse e ganho de peso. Quarta camada, né? Após essa situação de cama e alimentação, atividade física, é área financeira. Porque se tem uma área que torna impossível ter paz mental, é se você não tem paz externa, porque se você tem caos externo financeiro, você tem caos interno, emocional, psicológico, físico. Porque a maioria das pessoas evita olhar para as finanças pelo medo esmagador de encarar a realidade. Mas você precisa encarar isso de uma vez. Você dedica, no mínimo, um dia inteiro para fazer uma auditoria completa da sua situação financeira. Lista todas as fontes de renda, todas as dívidas com valores exatos, juros, todas as suas despesas mensais fixas e variáveis. Você essencialmente cria uma fotografia completamente honesta e detalhada de onde você está financeiramente, mesmo que seja doloroso. Então você cria sistemas simples, mas funcional de gerenciar o seu financeiro e você vai configurando pagamentos automáticos, você vai dando limites para você vai entendendo os seus limites e aí essas ansiedades vão reduzindo, você vai criando um orçamento básico realista e que você pode realmente seguir. E você estabelece um sistema de poupança automática, mesmo que seja quantia pequena. Talvez isso leve tanto tempo para você conseguir fazer, porque poupar consistentemente cria senso de controle consistente. Você verifica finanças, preferencialmente no mesmo dia, na mesma hora, toda semana, e você coloca na agenda como um compromisso não negociável, onde você revisa todas as contas, verifica se está seguindo o orçamento, faz ajustes necessários. Essencialmente, você mantém consciência constante ao invés de evitar e permitir que caos financeiro se acumule. E esse impacto psicológico de ter finanças desordenadas causa estresse profundo, isso é pânico financeiro e isso vai trazer um controle sobre a sua vida financeira e para de ficar evitando esse tipo de pensamentos, porque não é mais uma fonte de medo, de pânico, de trauma, é um sistema ordenado que você gerencia competentemente. Antes de mais nada, é importante dizer que talvez você leve muito tempo para chegar nessa camada financeira. Talvez você não arrume a sua cama, talvez você não consiga ter uma atividade física consistente, a sua alimentação é um caos. Então, olha quantas camadas são necessárias que você enfrente a realidade da sua vida e se dê conta que você tem a capacidade de se organizar sim. Porque se você ficar buscando da onde nasceu esse trauma, do porquê que eu procrastino, mas você não arruma a sua cama. Da onde nasceu essa dificuldade do porquê que eu estou com sobrepeso, mas você caminha 2 dias e para 2 meses? Da onde nasceu esse trauma do porquê que eu não consigo organizar minha alimentação, mas você não consegue parar, ir no mercado, comprar umas comidinhas e deixar congeladinho no seu congelador. E aí você fica buscando internamente, buscando 1 milhão de possibilidades que na verdade geram ainda mais zona de conforto e vão na linha do tempo criando mais padrões neurais de que você não é uma pessoa realizadora capaz de realmente organizar sua vida simples. Quinta camada é ordenar espaços de trabalho e sistemas de produtividade, porque trabalho caótico, ambiente de trabalho bagunçado, falta de sistemas para gerenciar responsabilidades, cria estresse massivo e sentimento de estar sempre sobrecarregada e atrasada, que sangra para todo o resto de vida. E protocolo aqui é igual ordenar quarto, você determina um tempo específico para organizar esse trabalho físico. Se você tem muita bagunça, você remove tudo que não precisa, você estabelece sistemas de arquivamento que realmente funciona, você essencialmente cria ambiente que suporta foco e produtividade ao invés de criar distração e confusão. E crucialmente você implementa sistema de gerenciamento de tarefas que é externo ao cérebro, porque tentar lembrar tudo cria uma carga cognitiva enorme e ansiedade constante. Você precisa de sistema confiável,
porque você precisa capturar todas as tarefas e responsabilidades e compromissos de forma organizada, e isso pode ser um app digital, pode ser um caderno físico, pode ser um computador, pode ser papel de pão, mas que você use um sistema religiosamente para você ter ali tudo que você precisa fazer e lembrar, e você revisa e você executa. Mas por que você precisa confiar? Porque você precisa confiar no seu sistema. Se você fica o tempo inteiro tentando lembrar tudo, você vai fazer coisas que não estão na lista, você não faz o que precisa ser feito. Eu fiz um vídeo inteiro só sobre isso, eu vou deixar eles marcados aqui pra você. Aqui eu quero ser breve, mas você fecha a porta da desorganização com essa lista, com esse check focando por período definido. Pode ser apenas 25 minutos, começando com 2 minutos. Eu falei já disso num vídeo aqui. Você faz 2 minutos pelo menos, mas você faz um trabalho focado ao invés de um trabalho distraído e fragmentado, porque você fica exausto, improdutivo e não faz nada. Sexta camada, depois de todas essas áreas básicas estarem estabelecidas, é ordenar relacionamentos e compromissos sociais. Por quê? Porque relacionamentos caóticos e falta de limites claros cria dreno emocional massivo que torna impossível ter ordem interna. E isso significa fazer a auditoria honesta de relacionamentos em sua vida. E fazer escolhas difíceis sobre onde investir tempo e energia limitados. Você simplesmente não pode manter relacionamentos com todos, especialmente alguns relacionamentos são consistentemente drenantes, tóxicos. Eu tenho um vídeo só sobre isso, sem adicionar valor real à sua vida. Você identifica relacionamentos que são mutualmente nutritivos e que você quer investir. E você deliberadamente cria tempo regular para essas pessoas. E você reduz ou elimina contato com pessoas que consistentemente te deixam se sentindo pior e que são sempre drama e que tiram sem dar. Então você aprende a estabelecer limites claros sobre seu tempo e energia, você aprende a dizer não a compromisso que não servem você. Você para de dizer sim por culpa ou obrigação, por coisas que você genuinamente não quer fazer ou não tem capacidade de fazer. Você essencialmente para de sobrecarregar-se socialmente, porque sobrecarga social é forma de caos que precisa ser ordenada tanto quanto qualquer outro tipo de caos. Sétima camada, criar sistemas de manutenção preventivas para todas essas áreas de ordem que você estabeleceu, porque ordem não é estado permanente que você alcança uma vez, é processo contínuo que requer manutenção regular, e sem sistemas de manutenção regular você gradualmente volta para o caos. Então você cria checklists e rotinas de manutenção, revisão semanal, onde você verifica todas as áreas principais de vida, revisão mensal, onde você faz limpeza, e organização mais profundas, revisão trimestral, onde você avalia progresso em objetivos maiores e faz ajustes em sistemas, né? Então você agenda essas revisões como se fossem compromissos não negociáveis. Você literalmente bloqueia tempo na sua agenda toda, semana para manutenção de ordem, e você protege esse tempo ferozmente, porque investimento que previne caos de retornar. E oitava camada, somente depois de todas essas camadas de ordem externa estarem estabelecidas e funcionando consistentemente por pelo menos 3 meses, é quando você realmente adiciona esse trabalho interno mais profundo. Não que você não vai estar vivendo trabalhos internos profundos, um processo terapêutico enquanto isso, mas se você estiver tentando através do trabalho terapêutico, fazer tudo isso que eu falei sem experimentar, enfrentar o desconforto de fazer, é um desafio. Somente depois de todas essas camadas de ordem externa estarem estabelecidas e funcionando consistentemente,
por pelo menos 3 meses é quando você adiciona trabalho interno mais profundo, terapia mais focada, processar traumas específicos, trabalho emocional profundo, porque agora você tem fundação sólida de ordem externa, que dá capacidade e recursos para fazer trabalho interno sem ser completamente esmagado por ele. Quando vida externa está ordenada, quando você tem rotinas sólidas, quando o ambiente está sob controle, quando o corpo está cuidado, quando finanças estão gerenciadas, você tem capacidade cognitiva e emocional de realmente processar coisas difíceis internamente sem desmoronar completamente. E trabalho interno que você faz agora é muito mais eficaz porque não está sendo sabotado por causa externa. E aqui está uma verdade crucial que a maioria das pessoas não entende. Essa sequência de ordenar exterior primeiro e interior depois significa que o interior importa muito, mas isso significa que você está criando condições que tornam o trabalho interior possível e eficaz, ao invés de tentar fazer trabalho interior em contexto de caos externo onde está destinado a falhar. É como a diferença entre tentar construir uma casa sem uma fundação sólida e tentar fazer uma decoração interna. O trabalho pode ser igualmente difícil, mas num caso vai ter sucesso e no outro vai inevitavelmente falhar, não importa quanto esforço você coloca, porque quando você força a ordem externa, primeiro através dessas 8 camadas sequenciais, quando você faz isso mesmo sem motivação, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando todo o instinto diz para esperar até se sentir pronta, você cria transformação que é dramática e duradoura. Você vai perceber, depois de alguns meses de manter essas práticas, que a ansiedade diminuiu significativamente, que clareza mental aumentou dramaticamente, que você se sente mais no controle de vida, que o humor melhorou, que a energia aumentou, que você é mais produtiva e eficaz. Literalmente tudo melhora. Não porque você fez um trabalho interno elaborado, mas simplesmente porque você forçou ordem externa, que criou condições para a ordem interna emergir naturalmente. E o mais poderoso é que mudança de identidade acontece através de evidência comportamental, porque você para de se ver como uma pessoa caótica, porque evidência concreta de vida ordenada contradiz essa crença antiga. Você desenvolve genuína autoconfiança porque você provou para si mesma através de ação que você é capaz de criar e manter ordem mesmo quando era difícil. Essa é a verdadeira confiança e não é uma confiança baseada em afirmações vazias, e sim em evidências comportamentais completas. E esse tipo de confiança é inabalável porque é ganho através de fazer e não através de apenas pensar. E você descobre algo surpreendente, problemas internos que pareciam massivos e insuperáveis quando a vida estava caótica, frequentemente diminuem dramaticamente ou até desaparecem completamente quando a vida externa está ordenada, porque muitos dos problemas internos eram, na verdade, sintomas de caos externo, ao invés de causas independentes. Ansiedade, que você pensava que era uma condição permanente sua, era, na verdade, resposta racional a uma vida caótica. Depressão, que parecia sem causa, era, na verdade, um resultado de privação de sono, alimentação ruim, sedentarismo, um isolamento ou uma prática social não positiva, e tudo consequência de vida externa desordenada. E quando você ordena o exterior, sintomas internos melhoram automaticamente, sem precisar de uma intervenção elaborada, porque você removeu uma causa subjacente. Então, pare de esperar sentir-se motivada ou pronta ou emocionalmente preparada para ordenar a vida. Pare de esperar problemas internos primeiro antes de tomar ação externa. Inverta completamente a ordem. Force ordem externa primeiro, mesmo quando é a última coisa que você quer fazer, mesmo quando a resistência é massiva, e observe como ordem interna segue naturalmente. Se você quer transformação real, se inscreva nesse canal. A mulher que forçou ordem externa, quando tudo dentro dela resistia, descobriu que ela não precisava de anos de terapia, ela precisava de estrutura externa sólida que permitisse um interior finalmente se acalmar. E você pode ser essa mulher. Começa hoje ordenando um espaço
Eu sou Jaqueline Figueiredo, psicóloga, estrategista em neurociência aplicada a negócios. Eu ajudo empresários e líderes a treinarem o cérebro para executarem o que importa. Foco, disciplina e resultado. Esse é um canal de mentalidade de sucesso. Se isso tudo faz sentido para você, se você desejar alcançar o sucesso e melhorar a sua mentalidade, o seu mindset, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e vem comigo.